Bem-vindo, deputado, tudo bem? Tudo bem, Adriana, tudo bem, Renato? Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Boa tarde, né? Já estamos aqui 12 horas e 3 minutos. Deputado, como é que o senhor conseguiu apurar tanta coisa assim escabrosa Cada compra. Essas compras, digamos assim, heterodoxas, para não falar outra coisa? É verdade, né? É um negócio assim que eu acho que acontece exatamente porque há, inegavelmente, um empoderamento desproporcional, né, das Forças Armadas nesse governo Bolsonaro. E acho que tem um setor aí das Forças Armadas que acha que pode tudo, né? Está acima da lei, está acima de qualquer princípio razoável da administração pública. E isso tem acontecido, né? Já não é de agora. No início do ano passado, nós identificamos compra de cerveja e até assim, processo licitatório que não era só comprar cerveja, não, ainda especificava que a cerveja tinha que ser Heineken. Quer dizer, um negócio assim, totalmente abusivo. Compra de filé mignon, de picanha, salmão, lombo de bacalhau, em quantidades absurdas, né? Até que a questão da cerveja, eles tiraram, o ministro Braga Neto acabou baixando uma portaria lá vedando esse tipo de aquisição, mas agora, na semana passada, a gente fez aí uma verificação, aí a compra, por exemplo, os processos de compra de picanha, salmão e filé mignon deu quase 1.200.000 quilos, quer dizer, no momento que nós estamos vendo aí reportagens, né, a gente só anda na rua que a gente vê os problemas sérios sociais que a gente tem, onde pessoas fazem sopa de osso, né, e aí a gente vê o governo gastando dessa forma como se a gente não tivesse nenhum problema socioeconômico no país, né? Olha só, o deputado Elias Vaz é o autor dos requerimentos, né, que demonstraram essas compras que a gente tem noticiado aqui de Viagra, remédio para calvície, picanha, como ele falou, né, todos esses itens de luxo. Eu queria te perguntar como que vocês iniciaram essa investigação que deu origem a essas descobertas que chocaram aqui a nossa comunidade, a população brasileira, e agora quais são os próximos passos? Vocês acionaram o Ministério Público? Como que vocês estão fazendo agora? Na verdade, eu estava dizendo aqui, desde o ano passado, a gente verificou que as Forças Armadas têm tido um comportamento na questão de aquisições, de uma forma geral, de uma forma muito, muito estranha mesmo, e aí a gente passou a fiscalizar mais. Agora fomos surpreendidos com essa história do Viagra, né, que aí a gente realmente achou um absurdo, e diferente do que até o presidente Bolsonaro diz hoje, que isso é para tratamento de hipertensão pulmonar. Vários especialistas já colocaram que nessa dosagem não serve para isso, serve mesmo para a questão de impotência sexual, que essa dosagem não é aplicável para esse caso. Então, assim, até tentando justificar o injustificável, né? Ele não disse nada sobre a questão do outro absurdo, que é a questão da prótese peniana, quer dizer, também, aí o pessoal do Ministério vem dizendo assim, que nós localizamos três processos de compra, né? Um de 10, um de 20 e um de 30, que, inclusive, estão abertos ainda, né? Então, pode ser adquirido, porque você faz o processo licitatório e o processo fica aberto. Aí você fala, a gente comprou só 3 até agora, podia ter comprado uma. Isso é um absurdo, quer dizer, negócio de 50 a 60 mil reais, dinheiro público ficar financiando esse tipo de situação. Então, sinceramente, é uma situação absurda. E, para ainda piorar a situação, na questão da compra do Viagra, a gente constatou a questão do superfaturamento, né? Que é claramente... assim, no Rio de Janeiro, na mesma semana, foi adquirido, por exemplo, Viagra pelo Exército a 1,50, o genérico do comprimido, e, no caso da Marinha, adquiriu a R$ 3,75 o genérico do comprimido, quer dizer, com uma diferença de quase 150%. Então, é uma situação séria, grave, quer dizer, que a gente vai constatando aí. Nós entramos, no caso do Viagra, eu e o deputado Marcelo Freixo, nós entramos com a representação do Tribunal de Contas da União e, desculpa, no Ministério Público Federal, e agora, depois a gente fez questão de também dar entrada do Tribunal de Contas da União, e com a questão da prótese peniana, nós entramos, aí eu fui com o senador Cajuru, nós entramos tanto no Ministério Público Federal como no Tribunal de Contas da União, porque, sinceramente, não dá para admitir esse tipo de situação. Quer dizer, as Forças Armadas têm que entender, né, que ela tem que se enquadrar numa concepção constitucional
de que é preciso ter o princípio da moralidade pública, é preciso ter vários princípios que regem a administração pública, eles não estão fora disso. Não é porque um presidente da República tem uma verdadeira paixão por os militares, tudo, que a gente vai poder admitir esse tipo de situação. Deputado, eu queria saber se nesse processo aí de investigação que o senhor tem conduzido via seu gabinete, o senhor sofreu alguma pressão ou recebeu algum contato, alguma ligação ou algum tipo de esclarecimento das Forças Armadas sobre essas compras? Não, eu teve um dia só que eu estava na Câmara, ainda quando eu estava tratando sobre esses problemas que a gente identificou de irregularidades, o general me disse que, me abordou, perguntou o que eu tinha contra as Forças Armadas. Eu falei, não tenho nada, eu tenho contra atitudes erradas, né? Isso eu tenho. Né? Aí ele falou para mim, mas não tem nada de errado. Eu falei, olha, se você... Aí eu vou até falar algumas coisas que eu falei para ele. Se você acha que comprar 12 mil quilos de picanha a R$ 84,00 o quilo, se o senhor acha que comprar 60 mil quilos de alcatra a R$ 82,00 o quilo, ou 70 mil quilos de músculo a R$ 45,00 o quilo, o senhor acha que isso é normal? Para mim não é. Para mim isso é corrupção, é superfaturamento. Eu disse, então o meu papel constitucional é de fiscalizar. Então eu respondi isso para ele, ficou por isso mesmo. Acho que ele pensou que eu ia me intimidar, certo? Eu sinceramente, trabalhava lá no... Ele trabalhava na época com o Braga Neto, um dos que ocupava funções lá com o Braga Neto, mas eu particularmente, assim, eu faço a coisa com muita tranquilidade, até porque eu me baseio em documentos, né? Preciso colocar aqui tudo que eu disse aqui, nós temos comprovado, inclusive, ou no portal da transparência ou no painel de preços, né? Então, do Ministério da Economia. Então, são dados oficiais, são dados, eles não dão conta de dizer que eu estou falsificando dado. Aí eles podem até falar assim, não, mas não comprou tudo ainda. Não, é verdade, não comprou, porque o processo de compra, ele é assim, você faz uma licitação, você tem um prazo de 1 ano para comprar aquilo, porque você não faz uma compra para cada unidade que você vai comprar. Da mesma forma como você vai comprar, por exemplo, picanha ou alcatra, você faz uma licitação e você não pega tudo no mesmo dia. Você tem dentro do contrato, você tem 1 ano para poder usar aquilo que foi licitado. Então, o que eu tenho denunciado são, na verdade, os contratos, né, os processos de autorização de compra. Então, claramente, nós temos que colocar. Então, são tudo baseado em fatos que a gente comprova com documentos, então não tenho o que questionar. Então, eu vou continuar fazendo isso, porque eu entendo que é papel do parlamento, né, está na Constituição, o parlamento tem que fiscalizar os atos do executivo, ainda mais num desgoverno desse. Esse governo não tem compromisso com nada, quer dizer, nós estamos falando aqui das Forças Armadas usar dinheiro para comprar Viagra, comprar prótese peniana, no momento que falta dipirona, né, na rede pública, no momento que falta, por exemplo, em questão de doenças crônicas, por exemplo, insulina, no caso do diabetes. Então, assim, no momento que falta o básico do básico, o pessoal gastando dinheiro com esse tipo de coisa. Sinceramente, não dá para aceitar isso. O dinheiro, a origem é o mesmo, né? Do imposto que cada cidadão e cidadã paga no país. Então, precisa respeitar isso. Então, por isso que a gente vai continuar fiscalizando, porque eu entendo que, efetivamente, a população tem o direito de saber onde está sendo aplicado o seu dinheiro, e quando está sendo aplicado de forma regular, eu penso que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ou mesmo o Parlamento, através das CPIs, elas têm que ser acionados para corrigir esses equívocos que são cometidos. Tem aqui um superchat, deputado, do Saulo Cruz, que ele fala assim: quando vai sair a CPI dos brochas? Eu vou lhe dizer uma coisa, é um nome bastante sugestivo para uma CPI, né? Pois é realmente um negócio absurdo isso, né? A questão da CPI, que foi uma iniciativa, inclusive, do deputado Bira do Pindaré, da líder da nossa bancada, Maranhão, né? Apoio do Maranhão, e muito interessante, assim, ontem ele já me dizia que tinha quase 60 assinaturas no primeiro dia, então, assim, acho que a coisa está indo bem, eu acho que pode ser que a gente consiga um número de assinaturas interessante, ele está trabalhando nisso, né, porque tem muita gente que se indignou com essa situação, realmente não dá para entender isso, quer dizer, parece que nós estamos tratando de duas estruturas de governo, né, uma estrutura de governo que é tocada com muita dificuldade, né? Que falta tudo, e outra parte, que aí no caso dos militares nesse momento, que parece que estão vivendo uma situação assim, total, como se a economia não tivesse crise nenhuma, que eles estivessem vivendo uma situação do padrão europeu aqui no Brasil. Essa que é a verdade.
né? Quer dizer, imagina, por exemplo, quando a gente está falando no último ano, o governo teve que aprovar processo de compra de 1.200.000 quilos de picanha, salmão e filé mignon, no ano de pandemia, né? Um ano que nós estamos tendo enormes dificuldades. Então, assim, é inexplicável esse tipo de situação. E agora, hoje, a gente tem a notícia aí do aumento da cesta básica, de que a inflação disparou de 13% para 21% em março, ou seja, enquanto a população aí está, né, tendo dificuldade para comprar o básico, como você falou, tomando sopa com osso, né, porque não está conseguindo comprar nada, né. Tem uma pergunta aqui também, deputado, como que funciona essa distribuição dessas compras dentro das Forças Armadas? Porque eles fazem essas licitações para as compras e vai para quem? Vai só para uma cúpula, né? Como que é essa distribuição? Essa é uma discussão que a gente também precisa fazer, porque, por exemplo, tanto a aquisição desses artigos de luxo são questões que chamam a atenção, porque a gente sabe que vamos dizer assim, o pessoal das patentes menores não come picanha, não come lombo de bacalhau. Eu tive a curiosidade de conversar com várias pessoas ligadas às Forças Armadas e todos dizem, olha, isso não existe lá. Então, quem é que está usando isso? Parece que é só uma elite, né? Então, esse é um outro problema, né? Então, eu imagino que a questão do Viagra seja mais ou menos a mesma coisa, da prótese peniana seja a mesma coisa, quer dizer, não é para todo mundo isso, ela é lá dentro uma elite que tem, parece, acesso a esse tipo de situação. Só para ter uma ideia, eu lembro que uma das coisas que a gente identificou, tinha um comando da Marinha, uma unidade do Rio de Janeiro, onde tinha uma licitação do comandante. É uma coisa assim absurda. Tá? Ela tinha lá, por exemplo, compra de medalhão de salmão, R$480 por quilo. Eu falei, gente, mas esse esse povo ficando louco, né? Era uísque, era não sei o que, quer dizer, estava lá claramente, licitação do comandante, quer dizer, da alimentação do comandante. Eu fiquei estarrecido com isso, quer dizer, é uma coisa que nem que a gente representou. Assim, parece que tem gente que perdeu a noção das coisas, entendeu? Comprando assim, você vê os produtos, todos produtos de luxo, né? Coisa assim de inexplicável mesmo. Então, aí a gente tem que fazer uma ressalva, né? Que não estamos fazendo aqui uma acusação a todas as Forças Armadas, até porque essas compras elas não acontecem de forma generalizada. As unidades parecem que têm uma certa autonomia para fazer essas compras, então elas são descentralizadas e nem todos os estados compram esse tipo de produto. Por exemplo, quando a gente localizou compra de cerveja, picanha, a gente teve estado, por exemplo, que a gente viu que não tinha nada desse comportamento. Agora, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, por exemplo, todos esses problemas sempre aparecem. As Forças Armadas, nesses estados, parece que tem um problema aí, entendeu? Não é em todo o país, mas em vários locais a gente vê que uma parte das Forças Armadas parece que não tem nenhum compromisso com a imagem das Forças Armadas. Deputado, mudando só um pouquinho de assunto para falar um pouco do processo eleitoral, o senhor é de Goiás, né? Como é que está aí o processo sucessório em Goiás? O seu partido atual é o PSB, o senhor já foi do PSOL, se não me engano, né? Sim, sim. E eu queria saber como é que está o campo progressista nesse processo, vai ter candidato, tem disputa, a gente fala muito de Goiás, Centro-Oeste, como área mais bolsonarista, né? Assim, o que tem me surpreendido aqui é que nas últimas pesquisas o Lula tem ficado na frente aqui em Goiás, e é uma boa surpresa, né? Então, todas as pesquisas que a gente tem tido acesso aqui, Lula estaria liderando as pesquisas, né? Embora seja um estado do agronegócio, né? Mas as pessoas aqui estão entendendo que o governo do Bolsonaro governa para os ricos, né? Não governa para os trabalhadores. Então, como os grandes empresários aqui, os grandes produtores rurais são minoria, eu acho que isso está refletindo, porque a gente está vendo que a população mais sofrida mesmo está chegando à conclusão que esse governo é um governo que não atende às suas necessidades. Então, isso é uma coisa interessante que a gente tem visto aqui em Goiás. Aqui nós teve um reflexo do movimento do Alckmin, do ex-governador Geraldo Alckmin, com a sua filiação ao PSB. Aqui o ex-governador Zé Eliton, que era do PSDB, acompanhou o Geraldo Alckmin, filiou ao PSB,
e hoje é um nome que pode ser uma alternativa aí para o campo progressista aqui no estado de Goiás, né? Estamos dialogando com o Partido dos Trabalhadores, partidos que estão ligados à federação, o PV, o PCdoB, estamos conversando bastante. Eu acho que é possível aqui a gente construir uma alternativa, um palanque para a gente sabe que essa eleição vai ser uma eleição polarizada, vai ser uma eleição que vai ter o reflexo da disputa nacional, vai ter uma interferência muito grande nos estados, e aqui a gente está preparando uma candidatura que possa ser uma candidatura que seja o palanque para a candidatura progressista, né, de Lula e Alckmin. Então, aqui a gente está discutindo bastante. Eu acho que vai ser bem natural essa convergência aqui no estado de Goiás. Acho que aqui os partidos tendem a caminhar juntos, os partidos do campo progressista. Olha só, queria trazer aqui alguns comentários da galera que está aqui acompanhando ao vivo o programa de hoje. O Alex Suete diz: bom dia, corremos o risco dos milicos não largarem as chaves dos cofres de forma democrática, pois não irão querer perder todas estas regalias, estão custando caro ao bolso do povo. Tem também aqui a Prosa Rápida, que diz: quando vi que o povo brasileiro estava financiando brochas, pensei que eram aquelas de pintar meio fio. E tem também aqui: os militares são uma casta fora da realidade, fora da realidade, e precisam ser extintos. Claro, vai levar um bom tempo para acontecer isso. Eu queria trazer aqui que o senhor comentasse essa questão dos militares, né, no governo. Você acha que eles, assim, vão aceitar uma derrota? Corre o risco de eles, também não aceitarem essa saída democrática? Como que você vê esse poder dos militares no governo Bolsonaro? Olha, eu acho que não há uma posição única, né, nos militares. A gente já verificou que tem várias expressões aí, o próprio general Santa Cruz, quando saiu do governo, é crítico. Eu acho que deve ter muita gente de bom senso, né, dentro dos militares, que percebem perfeitamente que Bolsonaro está levando o país para o abismo, e junto com ele a imagem, inclusive, de uma instituição tão importante que a instituição das Forças Armadas do país. Então, acho que tem gente que discorda disso, e penso que tem muita gente dentro das Forças Armadas que tem compromisso com a democracia, que tem compromisso institucional, tem compromisso com a Constituição brasileira, e certamente não vão embarcar em nenhuma loucura, né, que o presidente Bolsonaro queira reproduzir-se, no caso de uma derrota, que eu espero que aconteça, inclusive, nas próximas eleições, né? Agora, é preciso a gente também lembrar aqui, eu até acho importante frisar, que o Bolsonaro gosta de falar que não tem corrupção, tal. Eu tenho vários procedimentos que a gente já verificou de irregularidades, inclusive dentro das Forças Armadas. Eu cito um aqui, que é um problema de um conluio que tem no Rio de Janeiro, um problema muito grave, que está no Tribunal de Contas, que está no Ministério Público, tanto do militar como Ministério Público Federal, que é um caso que a gente detectou que é uma situação assim: são várias empresas, elas são, a maioria, praticamente quase todas, ligadas a militares. Por exemplo, tem uma filha de uma empresa pertence a uma filha de um almirante, outra, um filho de um sargento, dois ex-capitães. E essas empresas, elas, na verdade, simulam um processo de concorrência, e a gente detectou isso, né? E isso está correndo no Tribunal de Contas da União, que já detectou coisas mais graves ainda. Eu vou até relatar que eles já detectaram. E assim, essas empresas a gente viu que tinha essa forma de agir, e ela tem algumas coisas que a gente tinha identificado. Primeiro, que todas elas estão no mesmo prédio, né? Já era uma coincidência muito grande. Mas, para completar, tem um ex-capitão, que parece que é o que lidera esse grupo. Ele tem uma situação muito, muito curiosa. Ele foi expulso do Exército em 2011. Por quê? Porque ele cuidava exatamente da licitação, por ser acusado de participar de um conluio nos processos licitatórios. Foi expulso. Ele foi condenado a 5 anos de cadeia pela Justiça Militar, agora em 2019. 5 anos de cadeia. Esse sujeito tem mais de 50 milhões de contrato com as Forças Armadas, né? Quer dizer, de fornecimento de alimento. Então, assim, juntando esse grupo todo, dá quase 200 milhões de contratos. Então, é um negócio extremamente sério, né? Então, eu estou colocando aqui uma situação que a gente mostra claramente que esse governo tem corrupção, como não tem. Quer dizer, um sujeito que foi condenado pela própria Justiça Militar, né, a 5 anos de cadeia. O problema quando ele estava de um lado do balcão, que era do lado do poder público. Agora ele é premiado do outro lado do balcão com
ou, na verdade, contratos milionários. Então, isso, só para você ter uma ideia, o Tribunal de Contas já verificou que, por exemplo, tem empresa dessas que concorreram, que não tem nenhum funcionário, tem empresa que tem sócio que está no CAD único, ou seja, em situação de vulnerabilidade, que mostra que é laranja, e o pior, que todas as propostas dessa empresa saíram do mesmo computador. E pior ainda, é um computador das Forças Armadas. Então, sinceramente, entendeu? É um negócio assim, isso eu acredito que a qualquer momento isso vai estourar, tudo, mas isso já está em andamento no Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal está investigando, o Ministério Público Federal Militar entrou em contato conosco, pedindo tudo que a gente apurou, porque eles ficaram indignados, né? Até porque eles conseguiram uma vitória lá, que foi a condenação de 5 anos de cadeia do ex-capitão, mas aí está vendo que ele está sendo premiado pelas Forças Armadas com contratos milionários. Então, isso é só para a gente colocar aqui, que eu tenho muita convicção do que nós estamos fazendo, certo? Não adianta dizer que não tem corrupção, tem sim. O problema é que esses processos eles têm um certo processo, uma liturgia, o andar desse processo ele não é de uma hora para outra, tem várias questões que são levantadas, mas nós temos certeza que isso vai se transformar em grandes escândalos aí em curto prazo, porque realmente a coisa está muito grave. Só fazer aqui desculpa, eu tive que sair para lavar o rosto, deputado, porque eu tomei um remédio anti-inflamatório e aí tá me coçando, parecia que eu ia me arrebentar a cara. Que eu falei, deixa eu lavar o rosto aqui rapidinho. Deixa eu trazer. Eu queria fazer, vai. Só fazer uma questão. Esse mapa da mina não saiu nenhuma matéria ainda, né, Elias? Não, esse saiu numa matéria na Folha de São Paulo, salvo engano, e a jornalista teve acesso a um relatório do TCU e saiu. Não saiu com muito destaque porque ele foi um relatório ainda, ele não é decisão, é relatório da parte técnica, porque o TCU tem 2 momentos. Tem o momento da análise, que são aqueles servidores efetivos, né, que fazem uma análise técnica, uma auditoria, e depois vai para os ministros tomarem as providências, né? Então, é óbvio que isso está tramitando ainda. Agora, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, eu realmente não tenho conhecimento, não sei se está sob segredo de justiça. Eu sei que todos eles abriram procedimentos e está tramitando. Devem ter tomado as medidas de investigação, aí pode ser que tenha tido quebra de sigilo, não sei, mas está em andamento, sim. Muito bom. Olha só, o Bolsonaro, ele fica falando, não, porque agora 3 anos sem corrupção, não sei o que, na verdade, então, que a gente vê que, na verdade, não se investiga a corrupção e ele naturaliza, né, que agora ele acabou de ter um café da manhã com pastores, onde ele diz que 50 mil comprimidos de Viagra não é nada, ele falou. Não, comprar para combater a hipertensão arterial, o que a gente já disse, a dosagem é diferente, não é a mesma dosagem que foi comprada, né, que foi aprovada para compra nas Forças Armadas. Aí ele disse que estão ainda, deputado, que as Forças Armadas estão apanhando muito de ontem para hoje, por causa, sim, mas diz que isso não é nada, que minimizando, que nem ele falou com o caso da Val do Açaí. Não, nunca foi em Brasília mesmo. Como que... Ele jogou até o filho falou que o Renan lá, o filho dele, Jair Renan. 04, não mora nem com ele, mora com a mãe, tipo... É uma coisa absurda, né? O Jair Bolsonaro é uma pessoa assim, que tem que ser estudada, viu? Porque, sinceramente, é um sujeito assim, não sei como uma pessoa dessa vai parar na presidência da República. Isso é lamentável, para nós é um retrocesso enorme. E é essa postura que ele tem, não tem responsabilidade com nada, não tem responsabilidade com as instituições, né? Quer dizer, não tem responsabilidade com o país. Esse tipo de declaração desdenha tudo, né? Que a gente, quando episódios, como quando se falava da questão das mortes da Covid, e daí, né? Quer dizer, a história, né? Isso demonstra muito o caráter que ele tem, né? Um sujeito que tem um mínimo de humanismo, tem um mínimo de princípio, não tem compromisso realmente com as questões fundamentais que afetam o povo brasileiro. Então, é muito sério isso. Eu também vi a declaração dele, né, como se fosse uma coisa qualquer, quer dizer, e assim, ele trata as coisas dessa forma, infelizmente. Então, só tem um jeito, realmente tem que derrotar ele nas próximas eleições. Não tem outro jeito, porque esse presidente não tem conserto, não. Olha só, deixa eu trazer aqui alguns comentários. O Sérgio Bertozzi diz: abastecem a própria casa com artigos culinários de luxo, são canalhas. Rio de Janeiro.
Obrigada, Sérgio. A Maria Tereza diz, deputado, tome muito cuidado, pois estamos lidando com bandidos muito perigosos. A gente está vendo aí um monte de ameaça. Vê que loucura, né? Você se referia às Forças Armadas dessa forma, porque eu acho que é uma parte da parcela da população que já não confia mais nem um pouco nas suas Forças Armadas e nas suas forças de segurança, porque acabou que se constituiu uma relação do crime ou de diversos tipos de crime nessas instituições. É triste. É lamentável porque é o que eu estava dizendo, a gente tem que ter compromisso com as instituições, né? Agora, até alguém fala para mim assim, mas você, com essas denúncias, pode estar abalando a credibilidade funcional. Nós temos que combater as pessoas que estão fazendo isso, né? Eu não estou combatendo a instituição, eu estou combatendo as atitudes que, na minha opinião, estão equivocadas, né? Então, eu quero, inclusive, preservar as instituições. Eu não estou defendendo aqui acabar com Forças Armadas, como esse grupo do Bolsonaro fala, não quer fazer crítica ao STF, por exemplo, tem que fechar. Não, peraí, pode ter problema? Pode ter, mas tem que corrigir. Agora, eu não estou defendendo fechar Forças Armadas, agora não dá para aceitar esse tipo de comportamento, né? As Forças Armadas têm que se enquadrar dentro daquilo que rege os princípios da administração pública, como qualquer órgão governamental. É isso aí. O Linux manda aqui uma contribuição para o canal, obrigada. O Paulo Gol também, muito obrigada. E o Paulo Gol, ele pergunta, nesse desgoverno as Forças Armadas se envolveram no mar de lamas, qual será o desfecho disso? O deputado falou, estão tentando aprovar, né, a CPI, e dá tempo ainda, deputado, de uma CPI? Não, se tiver vontade política, dá, né? Por isso que nós não estamos esperando só a questão da CPI. Por isso que nós acionamos tanto o Ministério Público Federal como o Tribunal de Contas da União para que possam ser tomadas as providências cabíveis, né? Então, é óbvio que eu acho que o Parlamento tinha que cumprir seu papel também. Diante de tantas irregularidades já constatadas nas Forças Armadas, claro, a gente ir a fundo nesses gastos, e com certeza que é diferente os mecanismos que uma CPI tem do que um parlamentar tem. A CPI ela tem instrumentos muito mais contundentes, muito mais eficientes, né, para a gente descobrir, por exemplo, não só o superfaturamento, mas quem é que está se beneficiando do superfaturamento. Então, ela, na verdade, por exemplo, você tem uma quebra de sigilo bancário, você tem uma quebra de sigilo telefônico, são vários instrumentos que você pode utilizar, que você vai ver efetivamente quem é que está se beneficiando com um superfaturamento, por exemplo, nas compras de alimentos nas Forças Armadas. Tem ainda aqui também o Décio Amadio. Boa tarde, gente. E em se falando de sacanagens dos milicos, nada é mais pornográfico que a pensão vitalícia das filhas dos oficiais. Fora Bolsonaro, diz o Décio. E o Sérgio fala, por favor, façam um corte. A gente vai ter o corte da entrevista do deputado Elias no final de semana. Fique ligado aqui na programação. A gente está chegando aqui ao final, queria passar para o destaque do Elias, se a gente comentar alguma coisa que a gente deixou de abordar aqui, e já tem Isa Pena e Chico Alencar ainda aqui no programa. Bom, eu quero agradecer o espaço, né, que nós tivemos aqui e dizer o seguinte, que o que é lamentável em toda essa história, né, que o governo, em vez de assumir, né, os erros que comete, fica querendo buscar justificativas farrapadas e não reconhece aquilo que é óbvio, né? Que dinheiro público não pode ser para alimentar farra, né? Assim como alimenta hoje o cartão corporativo do presidente, né, os petiscos, que ele gastou quase R$2 milhões já com petiscos e lanches no seu avião. O dinheiro público não é para isso, né? Dinheiro público é para ser gasto atendendo o interesse público acima de tudo. Então, não é um problema de perseguir ninguém, mas é um problema a gente realmente mudar esse país de verdade e não essa enganação que nós temos hoje, que é o governo Bolsonaro. Muito bem, eu queria dar os parabéns para o deputado. Uma das atribuições importantes de um parlamentar é a fiscalização do executivo, né? E muitas vezes parlamentares não fazem isso. Então, fica o meu abraço aqui e a minha gratidão como cidadão ao deputado Elias Ass pelo que ele está trazendo a público, que desmonta, de alguma maneira, né, essa narrativa de que, primeiro, o governo Bolsonaro não tem corrupção e que, segundo, os militares seriam
mais honestos que os civis. E aqui, né, a gente sabe que não é isso que define a profissão, o estamento, a corporação que você está, a sua honestidade. Obrigado, deputado Elias Vaz. Obrigada, deputado. Eu que agradeço.